Nós vamos focar agora em uma grande contribuição da escola austríaca para os investidores: a criação da teoria dos ciclos econômicos e a teoria do capital. Para os economistas austríacos, o grande causador das recessões econômicas são os próprios governos, junto com os bancos centrais, através da manipulação dos juros. Isso significa que políticas de expansão monetária e de concessão de crédito de forma artificial, ou seja, fomentadas com juros artificialmente baixos, são as medidas que levam à má alocação de recursos na economia, gerando crises e períodos de recessão recorrentes. Isso ocorre porque o capital, o dinheiro, acaba fluindo para projetos e para as mãos de quem ele não iria em condições normais, de juros naturalmente mais elevados. Ou seja, esse tipo de intervenção estatal, de estímulo artificial ao crédito, gera uma distorção na alocação de capital em uma economia e pode levar o país a uma crise. Observamos um exemplo de intervenção do governo na economia, naquele cenário que começou no segundo mandato do Lula e se aprofundou durante o governo Dilma. No mandato dela, inclusive, ganhou a bandeira de nova matriz econômica brasileira, o que, junto com juros artificialmente baixos, levou o país a uma situação de crise. E logo em seguida, já sob o governo de Michel Temer, o Banco Central precisou acelerar as altas na taxa básica de juros brasileira, a Selic, como um remédio amargo que foi essencial para conter uma crise fiscal maior e controlar a inflação aqui no Brasil. E como nada é tão ruim que não possa piorar, estamos vendo esse fracasso político e econômico se repetir, com o lançamento, nos últimos dias, de uma política industrial do atual governo Lula, batizada de Nova Indústria Brasil, que de nova não tem nada, é só uma repetição dos erros do passado. De início, já estão previstos 300 bilhões de reais, ou cerca de 60 bilhões de dólares de recursos na forma de incentivos fiscais e financiados por ninguém mais, ninguém menos do que as estatais. Para se ter uma noção, esse valor é mais do que o dobro do orçamento da NASA para este ano. Supera também o valor de mercado da Vale, a empresa de mineração listada na Bolsa, e é maior do que a verba de saúde pública no Brasil em 2024. E não para por aí. Esse montante será em peso financiado pelo BNDES. Olha só, igualzinho foi feito nos mandatos anteriores do PT. O próprio slogan já dá evidências do que se trata: a volta do Estado como principal indutor do desenvolvimento nacional. É mais Estado nas nossas vidas. Olha que filme de terror. Chega a me causar alergia. Ai, socorro, eu já tô em crise. Chama os médicos, por favor, produção. Conhecendo o passado dos governos petistas, agora só falta o Roberto Campos sair da presidência do Banco Central, o que está previsto para o final de 2024, para que a equipe de membros do Copom, presidida pelo próximo presidente, que será indicado por quem? Claro, pelo governo Lula, comecem então a cortar os juros, deixando-os artificialmente baixos. A história que se repete. Isso é péssimo para o Brasil e eu destaco, é péssimo para nós, pagadores de impostos, que vamos ter que arcar com essa conta de responsabilidades de novo. Porque, para quem não sabe, o BNDES é um banco público que usa o nosso dinheiro, sim, arrancado à força na forma de impostos para financiar projetos ao belo gosto do governo vigente. Aliás, falar que imposto é arrancado à força chega até a ser um pleonasmo, porque, como o próprio nome expressa, imposto é imposto. Não é por livre e espontânea vontade que a gente paga, né? Alguém aqui acorda super feliz dizendo: uau, hoje eu vou pagar um imposto novo que o governo criou para me subtrair renda e eu ter menos dinheiro para mim? Que sensacional! É óbvio que isso não acontece, né, gente?
Voltando à vaca fria, na verdade, está bem fresca essa vaca. Essa política industrial recém-lançada pelo governo Lula não passa de um mecanismo disfarçado para gerar efeitos negativos similares a uma expansão fiscal na nossa economia, ou seja, uma política de aumento de gastos camuflada, fazendo com que pessoas desavisadas ou sem discernimento apurado não percebam a princípio. Mas nós estamos de olho. Esse mecanismo tem nome e sobrenome. Trata-se de políticas parafiscais. Quando organismos controlados pelo governo, que não fazem parte do orçamento fiscal, são utilizados para alimentar políticas públicas, como é o caso de estatais, bancos públicos e fundos de pensão. A consequência esperada é que, com o passar do tempo, os rombos acumulados sejam transferidos para o Tesouro Nacional, fazendo com que a dívida pública aumente ainda mais. A partir disso, o governo pode atuar como um verdadeiro mágico, que faz a plateia olhar para um lado, enquanto ele realiza o truque do seu espetáculo do outro lado. Isso significa que o governo muito provavelmente vai tentar disfarçar e dizer assim para o mercado: pessoal, olha aqui só para o orçamento fiscal, com o objetivo de avaliar o risco país. O pior é que parte do mercado, até mesmo grande parte, pode acabar indo por essa ideia mesmo, adiando enxergar o problema que já é evidente. Mas, ao mesmo tempo que eu disse que isso é péssimo, também é um cenário para você exercitar o que acabou de aprender comigo e aplicar nos seus investimentos a teoria de ciclos econômicos apresentada pela escola austríaca. Então já anotem aí, com base nessas teorias dos austríacos, mais cedo ou mais tarde, nos próximos anos, poderemos ter aqui no Brasil uma nova série de fatos catastróficos. Percepção de risco fiscal alarmante, elevando o risco país, inflação subindo, dólar saindo da economia brasileira, levando à depreciação cambial, ou seja, com o real ainda mais fraco do que o dólar e, consequentemente, contribuindo para aumentar ainda mais a inflação, porque o dólar mais caro implica em aumento de preços, especialmente de combustíveis e de alimentos, o que tem um forte impacto sobre a cesta de consumo, nós já sabemos disso, das famílias de mais baixa renda, ou seja, das pessoas mais pobres. Isso faz com que as expectativas de inflação futura também fiquem aumentadas e que ocorra a queda da confiança para se investir no Brasil, espantando os recursos daqui, fazendo também cair o nível de investimentos, principalmente aqueles de maior qualidade, de mais longo prazo, que costumam gerar oportunidades mais duradouras de negócios e de empregos. Portanto, menos investimentos, menos empregos e menos renda para as famílias. Me responda agora, você que acabou de aprender as teorias de ciclos econômicos da escola austríaca. O que essa sequência de horrores toda quer dizer? Isso mesmo, significa a eclosão de uma nova crise econômica no Brasil. É uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento e a explosão pode até se antecipar, principalmente se ocorrer algum evento ou mais que agrave o quadro fiscal brasileiro. Veja bem, a economia da China já está com sinais de fraqueza. Imagina se os Estados Unidos entram em recessão junto com outros países desenvolvidos. Assim, o que eventualmente poderia ter um impacto minimizado caso o governo brasileiro fizesse a lição de casa de zelar pela saúde fiscal do país, na verdade pode acabar nos levando a um impacto negativo ainda mais forte diante desses eventos extraordinários. Portanto, fiquem atentos a esses movimentos aqui no Brasil e busquem ajustar a composição da carteira de investimentos de vocês de forma a protegê-la contra esse tipo de cenário mais difícil, priorizando a alocação em ativos que podem performar bem, independente desse contexto doméstico. Por exemplo, ter exposição ao dólar,
ao ouro. Inclusive já tem vários vídeos meus aqui no canal explicando as teses de investimento em dólar e ouro, e eu vou deixar aqui os cards ou também os links na descrição. Recomendo que vocês assistam. O que mais? Se você gosta de investir em ações no Brasil, por exemplo, busque ter na carteira empresas exportadoras com boas perspectivas que possam se beneficiar de um real mais depreciado face ao dólar. Tenha investimentos no exterior, diversifique o risco ao invés de investir em uma única economia emergente como o Brasil. Já no campo da renda fixa, priorize papéis pós-fixados, porque com a expectativa de alta futura da Selic, a taxa básica de juros brasileira, você não vai gostar de expor demais a sua carteira a ativos pré-fixados e títulos de inflação que sofrem marcação a mercado e se desvalorizam à medida que a taxa básica de juros sobe. Se você tem interesse em acompanhar outros vídeos de temas interessantes como este, do mercado, de política, economia e investimentos, eu sugiro que você se inscreva aqui no canal e, se quiser, ativa também o sininho para sempre receber uma notificação quando um vídeo novinho em folha como este chegar por aqui. E se você quer me acompanhar mais de perto no dia a dia, é só me seguir lá no Instagram, no @apalomabrum. Vejo você de novo em breve, até mais!